sobre ligações metálicas. E na aula de hoje vamos entender o que é um isolante, o que é um condutor e um semicondutor. Vamos compreender também como funcionam as usinas solares fotovoltaicas. Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura. E já vai dando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Toca a vinheta. Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura. Vambora, vambora, vambora! Atletas cognitivos! Vamos para mais uma aula sobre ligação metálica. E hoje eu vou falar sobre isolantes, condutores, semicondutores. E vamos compreender também como que funciona uma usina solar fotovoltaica. Como é que a energia do sol é transformada em eletricidade. Vamos lá? Vambora, 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 vambora. Olha só, galera, essa aula aqui vai ser muito massa. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque o negócio é top da galáxia. Gente, vamos lá. Ó, de forma bem simples. Isolante, material que não conduz eletricidade. Isolante é um material que não conduz eletricidade. Por que não conduz eletricidade, Motinha? Ué, eu falei com vocês lá atrás que para um material conduzir eletricidade, ele precisa ter o quê? Elétrons em movimento ou íons em movimento. Logo, um isolante não possui nenhum dos dois. Isolante não possui elétrons em movimento, elétrons livres e nem íons livres. Por exemplo, água pura. Eu disse água pura, tá bom? Água pura. Plástico, vidro, borracha. Esses materiais são isolantes, tá bom? Não conduzem corrente elétrica. E os condutores? Os condutores já são o quê? Materiais que possuem elétrons livres ou íons livres. Os metais, por exemplo, tá? A água do rio, porque tem sais dissolvidos, tem íons ali, né, em movimento. A água salgada, né, que é o que a gente chama de salmoura, esses já são condutores, tá bom? Condutores. Carbono grafite é um bom condutor também. E o semicondutor? Semicondutor já é um material que tem características, né, intermediárias entre um isolante e um condutor, tá bom? Uma coisa muito importante que é bom você saber é o seguinte: se você esquentar um condutor, a sua condutividade elétrica diminui. Mas se você esquentar um semicondutor, se a temperatura dele aumentar, a sua condutividade elétrica aumenta. Coloque isso aí como um hashtag OBS, tá bom? Coloque isso aí, ó, como um hashtag OBS, hashtag OBS, hashtag OBS. Então você coloca aí, tá? Que os condutores, ou melhor, coloca assim, ó, quando a temperatura de um condutor é aumentada, a sua condutividade elétrica diminui. De novo, quando a temperatura de um condutor é aumentada, a sua condutividade elétrica diminui. No entanto, para um semicondutor, ocorre o contrário. Ou seja, se você esquentar um semicondutor, a condutividade elétrica dele aumenta. Então fique esperto, isso aí já caiu em várias provas, tá? Até mesmo em forma de gráficos, perfeito? Bom, aqui nós vamos falar sobre uma teoria que é chamada teoria das bandas de valência e bandas de condução. Nós vamos entender o seguinte: para um material conduzir bem eletricidade, tá? Esses elétrons, eles precisam se movimentar. E aí esses elétrons vão sair de uma banda que a gente chama de banda de valência. Banda de valência, que diz respeito aos elétrons da camada de valência. Então esses elétrons, eles vão movimentar para uma outra banda de energia, que é chamada banda de condução. Repare que o gráfico é um gráfico de energia. Então eu tenho a banda de valência ocupando um nível energético e a banda de condução ocupando um outro nível energético. Beleza? Se o elétron ele sai facilmente da banda de condução, da banda de valência para a banda de condução, ou seja, se o elétron que está aqui, tá? Se o elétron que está aqui na banda de valência, se ele consegue passar facilmente para a banda de condução,
eu vou ter um condutor. E olhando para o gráfico, como que eu sei se não existir um gap energético aqui, ó? Repare que não tem uma diferença de energia aqui, ó, tá? Aqui você já tem aqui, ó, você já tem uma diferençazinha de energia. Aqui é o tamanho do gap, tá? Essa distância aqui, ó, essa diferença de energia é chamada de gap, tá? Gap de energia, gap de energia. Quando você tem um semicondutor, eu tenho uma diferençazinha de energia, mas essa diferença ela é pequena. O elétron consegue ainda passar para essa banda de condução. Já um isolante, esse elétron não consegue pular para cá, devido a essa grande diferença de energia entre essas bandas, tá bom? Então vou repetir. O elétron se encontra numa banda energética chamada banda de valência. Para o material conduzir eletricidade, esse elétron deve sair dessa banda de valência e movimentar para a banda de condução. Ele tem que conseguir movimentar aí entre a banda de valência e a banda de condução. Se não existir um gap energético, tá, entre essas bandas, você tem um condutor. Ou seja, o elétron passa facilmente da banda de valência para a banda de condução. Se existir um grande gap, uma grande diferença energética entre essas bandas, o elétron da banda de valência não vai conseguir passar para a banda de condução. Mas se esse gap for muito pequeno, tá, normalmente menor que 4 eletronvolts, o elétron da banda de valência consegue passar, tá? Então esse gráfico aqui, ó, já caiu muitas vezes em provas, tá bom? Muitas vezes em provas aí, esse gráfico já caiu, perfeito? Beleza. Compreendendo isso aqui, a gente vai falar aqui agora o seguinte, mais especificamente dos semicondutores. Nós temos o que a gente chama de semicondutor intrínseco e semicondutor extrínseco. Então eu tenho o semicondutor intrínseco e o extrínseco. O semicondutor intrínseco, galera, é um semicondutor puro. Ele nasceu assim, ele é assim, ele está assim. Normalmente, os semicondutores mais conhecidos e mais utilizados é o silício e o germânio, tá? E o semicondutor ele tem uma grande importância porque é um material muito utilizado aí em equipamentos eletrônicos, né, equipamentos elétricos e nas placas das usinas solares, né? Então a famosa usina solar fotovoltaica, em que a energia do sol é convertida em energia elétrica. E aí a gente vai compreender como que ocorre aí essa transformação de energia. Inclusive, questão que já caiu na prova do Enem, tá? Essa conversão energética. Então, olha só. O semicondutor intrínseco, ele é um semicondutor puro. Um semicondutor extrínseco já é um semicondutor que foi adicionado a ele algumas impurezas, tá? E aí a gente diz que ele foi dopado. É uma técnica chamada de dopagem. Você adiciona nesse semicondutor, tá, intrínseco, algum elemento, normalmente elemento da família 5A ou da família 3A, beleza? Então olha só, veja bem. Então eu estou pegando aqui o silício, tá? Estou pegando o silício. Vários átomos de silício aqui, ó, O silício, ele é da família 4A. Portanto, ele tem quantos elétrons na última camada? 4. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repare que todo mundo aí tem os seus 4 elétrons e faz o quê? 4 ligações para ficar com 8 elétrons ao seu redor. Confere comigo? Vou pegar esse silício aqui no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que lindo, né? Tá seguindo aí a regra do octeto. Perfeito. Só que o que acontece, galera? Tá? O que acontece? Se eu incidir uma luz, tá? Uma luz sobre o silício, tá? Eu, por exemplo, a luz do sol, eu posso deixar o elétron do silício excitado. Eu posso deixar o quê? O elétron do silício excitado. Lembra lá do modelo de Bohr? Quando um elétron absorve energia, ele pode saltar para um nível mais distante. Não é assim? Não é assim? Ele salta para um nível mais distante. Quando isso acontece, a gente diz que o quê? Que o elétron está excitado, que o átomo está ativado. Então veja só, se porventura acontecer de, tá? Vamos pegar o quê? Vamos pegar aqui, ó.
se porventura acontecer de eu emitir uma luz e esse elétron aqui, ó, sofrer excitação, o que vai acontecer? Esse elétron daqui vai sair, porque ele foi excitado. Ele vai sair, ele vai sair. Só que ao sair, ele vai gerar um buraco. Aqui, ó. Gerou um buraco. O elétron saiu, ficou um buraco. Espontaneamente, algum desses outros elétrons vão procurar preencher esse espaço vazio aqui, ó. Vai procurar preencher. Então, tipo assim, vamos supor que esse elétron desloca para cá, ó. Se esse elétron deslocar para cá, o que vai acontecer? Esse elétron vai sair daqui, vai vir para cá e aqui vai formar um espaço vazio. Vai formar um espaço vazio, um buraquinho energético. Aí, o que vai acontecer? Vamos falar que esse elétron daqui, ó, foi para esse buraquinho. O que aconteceu? Esse elétron daqui saiu daqui, veio para cá, ocupou o lugar dele e aqui formou um outro buraquinho. Repare que está acontecendo o que aqui, gente? Movimentação de elétron. Olha que lindo. Gente, isso é lindo, isso é muito lindo. Eu estou tendo aqui uma movimentação de elétrons e isso vai acontecer aqui, ó, ao longo do material. Então eu estou tendo elétrons movimentando para um sentido e esses buracos vazios movimentando para outro sentido. Perfeito? Ok. Só que tem um detalhe. Eu posso melhorar a condutividade de um semicondutor puro, intrínseco. Como, Matinha? Dopando. Utilizando uma técnica chamada dopagem. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui dois semicondutores dopados. Um foi dopado com boro e o outro foi dopado com fósforo. Tá? Vamos pensar no boro. Pensa aqui comigo. O silício não é da família 4A? Quantos elétrons ele tem na última camada? 4. Aqui. 1, 2, 3, 4. Que lindo. E o boro? O boro é da família 3A. O boro é da família 3A. Como ele é da família 3A, ele tem 3 elétrons na última camada. 1, 2, 3. O que acontece aqui? Aqui eu vou ter um buraco. Tá faltando elétrons aqui. Portanto, isso aqui é um semicondutor tipo P. P de positivo, porque está faltando elétron. Então, isso é um semicondutor do tipo P. Se eu dopo, tá, um semicondutor, se eu dopar um semicondutor, nesse caso aqui o silício, se eu dopar o silício com algum elemento da família 3A, eu vou ter um semicondutor do tipo P. Agora, vai comigo aqui, ó. Vem comigo. Aqui eu dopei o silício com fósforo. O fósforo, ele é da família 5A. Tem quantos elétrons na última camada? 5. Olha comigo, veja comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Repare que tá ligado aqui, tá ligado aqui, tá ligado aqui, tá ligado aqui, mas tem um elétron sobrando. Se tem elétron sobrando, esse semicondutor é negativo. Portanto, ele é um semicondutor do tipo N. Repetindo. Se eu dopar o silício com elementos da família 3A, eu vou ter um semicondutor do tipo P. Se eu dopar o silício com um elemento da família 5A, eu vou ter um semicondutor do tipo N. Semicondutor do tipo N tem elétrons em excesso. Semicondutor do tipo P tem buracos em excesso, ou seja, falta de elétrons. Aí, galera, olha só a jogada disso aqui. Olha que fantástico. Nós vamos pegar aqui agora o seguinte. São dois semicondutores, tipo P e tipo N. Eu vou fazer isso aqui agora, ó. Eu vou juntar esses dois semicondutores. Eu vou juntar os dois. Eu vou fazer um sanduíche, tá bom? A placa solar, tá? A placa de energia solar, ela é formada por uma junção de um semicondutor do tipo P e do tipo N. Então, essa região aqui, ó, que eu junto, tá? Essa região que eu junto é chamada de junção PN. Então, aqui eu vou ter uma junção, tá? Junção PN. Eu juntei dois semicondutores.
eu juntei dois semicondutores. O que acontece? Nessa junção aqui, ó, essa junção, ela vai ficar estabilizada. Ela vai ficar estabilizada. Só que tem um detalhe. Aqui não tem excesso de elétron. Aqui não tem excesso de buraco, falta de elétron. Qual que é a vontade, vamos falar assim, tá? Para entender melhor, desses elétrons aqui, é vir para esses buracos. Esses elétrons vão querer vir para esses buracos. Na hora que eu junto esses dois semicondutores, eu vou gerar aqui o que a gente chama de DDP. Eu vou gerar aqui nessa junção aqui, ó, uma diferença de potencial. Diferença de potencial. E esses elétrons aqui vão querer vir para cá. Só que essa junção, essa barreira, por ser estável, não permite esses elétrons passarem. Não permite. Mas então nós vai fazer o seguinte. Nós vai fazer assim, ó. Nós vamos pegar essa placa e vamos conectar essa placa nessa outra. Aqui, ó. Vamos criar um circuito externo. Vamos criar o quê? Um circuito externo. Um circuito externo, tá bom? E aí o que acontece, galera? Olha bem. Os elétrons que estão aqui vão deslocar e vão movimentar para lá. Chegando aqui, vão ocupar esses buracos. O que eu estou fazendo? Eu estou promovendo uma movimentação dos elétrons. Eu estou promovendo uma movimentação dos elétrons. Elétrons movimentando, galera, realiza um trabalho. O trabalho realizado pelo elétron é a eletricidade. É a eletricidade. Então aqui nós temos produção de energia elétrica. Só que tem um detalhe. Mota, mas e o Sol? O Sol, galera, vai provocar a excitação desses elétrons, dando a ele energia para se deslocarem. Beleza? Então a luz do Sol incide sobre essa placa. Isso aqui é uma placa solar fotovoltaica. Então a luz do Sol incide sobre a placa, excita esses elétrons em excesso e provoca o deslocamento deles para cá. Ou seja, o elétron sai da placa tipo N e vai para a placa tipo P. E aí o que acontece? Aqui nós vamos produzir eletricidade, que vai ser utilizada para abastecer as residências, as indústrias. Eu estou produzindo eletricidade através da luz do Sol, mas é claro, eu estou utilizando aqui o quê? Um material semicondutor. Detalhe aqui, importante, você não tem o desgaste do material. O material ele é conservado, tá bom? Gente, e tá uma febre de produção, tá? De energia elétrica a partir do Sol, que é o que a gente chama de usina solar fotovoltaica, beleza? Galera, então é isso aí. Dê uma revisada nessa aula. Esse assunto é maravilhoso, é lindo esse processo aqui. Fique esperto nesses conceitos, tá bom? E um beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima aula. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.